Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Este é mais um episódio do Clássicos do Sessão Aleatória, a série de edições especiais que visitam o passado deste podcast em busca de assuntos aleatórios selecionados por temas. Se você já ouviu, pode curtir mais uma vez. Se ainda não ouviu, vai ter o prazer de experimentar um pouquinho do que já rolou por aqui. São mais de 500 episódios repletos de assuntos aleatórios. E a estrela de hoje é o Tom, que selecionou 4 dos seus assuntos favoritos para este episódio chamado Grandes Sucessos do Tonzeira. Direto do episódio 5 sobre o filme Bastardos Inglórios, veio a saga da temível sniper da Segunda Guerra Mundial, a russa Lyudmila Pavlichenko. Do episódio 43 sobre o filme O Sem Floresta, vamos ouvir novamente a história do laser. Teremos também a história do refrigerante Dolly Guaraná Dolly. E para encerrar, vamos relembrar um dos grandes temores do nosso querido Tom, ficar careca. Um assunto que fez ele perder os cabelos e abrir o coração no episódio 87 sobre o filme Um Tira da Pesada. E este episódio encerra a série dedicada aos nossos hosts. Tivemos episódios da Marina, do Dudu, tivemos o meu e agora o do Tom. Mas em breve o André inventa um outro assunto e a gente volta com mais lembranças dentro do Clássicos do Sessão Aleatória. E enquanto isso não acontece, valeu pela companhia, um abraço e até a próxima. Sessão Aleatória. Ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Pronto. O que você tem aí de assunto pra hoje? Esse tema de hoje é um tema bastante festivo. Porque nós vamos contar com a alegria lá em cima a história da Lyudmila Pavlichenko. Nossa senhora, que isso, gente? Meu Deus. Quem é a Lyudmila Pavlichenko? A Lyudmila Pavlichenko é considerada a atiradora que mais matou nazistas durante a Segunda Guerra. Salve de palmas para Lyudmila. Agora eu vou ter fé, isso aí. Foram 309 soldados alemães combatidos por tiro de longa distância. Nem sujou a mão, gosto sim. Mas eu gostaria de ser um pouquinho exigente com a Lyudmila e dizer, foi pouco. Dava pra ter sido mais. Pega a meta e quando você bater a meta, você dobra a meta. Dobra a meta. Deu pra ser um pouquinho mais, Lyudmila, com um pouquinho de esforço. Se você tivesse trabalhado enquanto eles dormiam, dava pra ser uns 1.800 aí, hein? Faltou um coach aí pra dar um... A história da Lyudmila é um pouco curiosa, porque em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, a querida Lyudmila tinha 24 anos. Possuída pelo sentimento de vingança, ela se tornou voluntária, mas ela não acatou a sugestão dos recrutadores militares que queriam que ela fosse para a guerra como uma enfermeira. Ai, filho da puta. Claro, né? Ela queria ir pro fronte e participar ativamente, porque desde os 14 anos de idade, a Lyudmila se preparava para
fogo nos nazistas! Sei. Naquela época, a União Soviética incentivava até as mulheres, inclusive as meninas, enquanto crianças, a manusear a arma. Ei, maravilha. Caso acontecesse alguma invasão, eles poderiam sentir a necessidade de que elas protegessem as suas famílias, já que os homens mais velhos estivessem em terreno de guerra. Aí a Ludmila acabou se tornando membro da Sociedade Voluntária de Cooperação com o Exército, Aviação e Marinha. Tá. E durante esse processo, ela se tornou muito e muitas vezes em clube de tiro e se aperfeiçoou ao longo dos anos. Mais tarde, ela acabou se juntando para uma organização paramilitar, onde ela conseguiu ainda por cima saltar de paraquedas e velejar. Ela não tinha limites. Porra, e ela fazia isso tudo tirando ainda, soltando paraquedas, velejar, dando tiro ainda. É igual a propaganda do Exército do Brasil. Pula a corda, atravessa o rio, pula do helicóptero. Essa propaganda é muito boa. É muito boa. Parecia uma prova da Porta dos Desesperados. Para ela conseguir provar a habilidade dela com o rifle e a pontaria que ela tinha, então ela chegou no batalhão dela e apresentou o certificado de proficiência dela com tiro e foi submetida a um teste. Só que ela só foi admitida no Exército Vermelho depois que ela apontou e acertou de cara 2 soldados romenos de uma vez só. Caralho, De uma vez só? Que isso, gente? Que isso? economizando bala. Exatamente. Porra! Exatamente. Não vale a pena gastar dinheiro com filha da puta. Aí a Ludmila foi enviada para Odessa, uma cidade que fica na costa da Ucrânia, onde ela enfrentou nazistas durante 2 meses e meio. Para quem gosta de Counter-Strike, ela apertava B, depois 5 e depois 1. Ficava lá em cima escondidinha, camperando durante 2 meses e meio, até formar só 187 soldados inimigos. Camperando. Ah, não, em 2 meses e meio ela matou 187. Sim, uma meta baixa. É, Uma meta baixa. tá ok. É, mas tá baixo. Tendo em vista os resultados dela, ela acabou sendo redirecionada para uma outra região que precisava de maior precisão, assumiu o batalhão de mais de 2.000 franco-atiradores, ou seja, ela era líder desses caras. A mulher era foda mesmo, hein? Que provavelmente odiavam ela pelo fato dela ser mulher. Caralho. E de lá passou fogo em mais 124 soldados inimigos. Muito bem. Aí, o alto comando soviético viu altíssimo valor de entrega da Ludmila e ela acabou se tornando uma modelo de propaganda de heroína do exército soviético, os verdadeiros vencedores e derrubadores na Segunda Guerra Mundial. Peraí, propaganda de heroína? Como assim? Propaganda de tinha Como cartaz dela heroína? espalhada por Usaram ela como propaganda, né? foto dela por tudo quanto é canto, escrito assim: matou foi pouco. Entendi. Ela era uma heroína de guerra e foi... É igual no filme lá, eles botam o rapazinho alemão justamente que tinha matado, né? Sei lá quantos caras. Exatamente, o cara virou herói de guerra. É. A mesma coisa os caras fizeram. Olha só, excelente Ludmilla. É isso aí, estamos aqui no Brasil eternamente agradecidos pelos serviços da Ludmilla e sentindo a sua ausência até hoje, esperando Ansiosamente, sua reencarnação. ansiosamente pela sua reencarnação e que ela possa camperar de qualquer um dos prédios que vai ter frente e fachada para a Câmara do Senado em 2022, porque a cena tende a se repetir. É isso. Excelente, muito boa história. Agora, a Ludmilla matou, você falou 309 caras aí. Você lembra daquele filme Círculo de Fogo? Que é o... Sim. É o Jude Law? Isso. É, né? Que ele é também é a mesma coisa. Ele é um sniper na União Soviética e eles pegam e ele começa a matar a torta direita e pegam o cara pra ser herói de guerra e tal. E aquele cara existiu de fato. Ele era o Vasily Zaitsev. Você sabe se a Ludmilla matou mais que o Vasily? Deixa eu ver aqui, por curiosidade. Ó, Vasily
matou 225. Ai, nossa, ela Na jantou. Batalha de Stalingrado tá fraco demais, nossa. Mas ela jantou. Mas o filme, cara. no final Filme das contas, é sobre quem? tinha É que sobre ser o Vasily, exato, claro. tinha que ser sobre ela, porra. Pois é, tinha que ter feito o filme da Ludmilla. É, o filme da Ludmilla. Porra, Eu vou fazer o filme dela. isso, faz o filme dela, Tom. Pô, a Ludmilla mandou De 3 horas, Tom. ver. E eu acho que pro papel da Ludmilla você tem que contratar a cantora Ludmilla. Quem que é Tem que a pôr cara da Jojo Ludmilla? todinho. Tô vendo a cara da Ludmilla, que ela tinha uma pegada meio do Game of Thrones. Ah, a Brienne? Brienne, ela tem uma pegada meio Brienne. Branded. É, olha aqui a carinha dela. Caramba, parabéns. Muito bem, Ludmilla. Então, queremos filmes sobre Ludmilla Pavlichenko. Ela era bem barra pesada. Beleza, Tom. Encerramos? Encerramos muito bem. Encerramos muito bem. Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou falar hoje sobre um dos maiores elementos que despertam a curiosidade animal. Ela foi muito bem retratada no filme e eu contarei um pouquinho mais sobre a treta que cerca a sua invenção no meu novo bloco. Desinteligência na ciência. Adorei já. Eu vou falar sobre a invenção que está presente no supermercado, ela é capaz de matar células cancerígenas, você pode deixar gatos malucos, é muito importante para conseguir manter uma boa conexão de internet. Do que eu tô falando? Meu Deus, gente. É o tubo de Pringles? Laser. Eu estou falando do laser. Ah, Ó, maravilha. Carol, acertou aí. Quando você falou deixar gato maluco, foi isso que eu pensei. Tem uns caras aí que falam que pra você melhorar o sinal do Wi-Fi, você tem que botar um tubo de Pringles. Eles né? falam que tem que botar uma latinha, né? Também ou uma latinha de soluções alumínio. caseiras pra estender o seu Wi-Fi. Ou então um repetidor, sei lá, né? Se Mas você- aí, né, não tem o aspecto lúdico da coisa. Vamos lá então, Tom. Laser. O laser é um aparelho que emite uma luz por um processo de amplificação óptica baseada por uma emissão de radiação eletromagnética. E a palavra laser é um acrônimo. Sabe o que é um acrônimo? Uma abreviação. Exatamente. É um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Olha aí, cara. Rapaz. Parabéns pro cara que deu esse nome. E a gente vai contar sobre a treta que girou em torno de, afinal, quem foi o inventor do laser. Vamos lá. Em 1917, Albert Einstein começou a estabelecer uma fundação teórica sobre o laser e o maser. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente a diferença entre um e outro. Em 1953, um cara chamado Charles Townes e alguns estudantes da graduação, chamados James Gordon e Herbert Zeiger, produziram o primeiro tipo de amplificação de micro-ondas por meio de um aparelho que estimulava princípios de luz parecidos com o laser, mas apenas amplificando essas radiações micro-ondas, ao invés de utilizar uma luz infravermelha. Mas isso foi antes dele entrar pra polícia? Hã? O James Gordon? O comissário Gordon. É verdade, eu meu tinha Deus. pensado nisso. Foi, porque ele ainda estava na faculdade. Ah, genial. Em 1957, o Townes, com a ajuda do seu cunhado, que também era pós-doutor na Universidade de Colômbia, tentou fazer um maser, que ao invés de ser um simples facho de luz, ele era uma grande amplificação massificada dessa luz, ou seja, um spot de luz gigantesco. Tá bom. Enquanto isso, um garoto chamado Gordon Gould percebeu que havia problemas na criação desse maser, porque ele seria menos útil para aquilo que era proposto na época, que era conseguir economizar energia. Esse garoto, chamado Gordon Gould, começou a trabalhar na possibilidade de criar um feixe de luz onde havia a possibilidade de você direcionar para onde apontar.
Porque o Maser até aí era só Como se fosse uma lâmpada. uma lâmpada, né? Então tá emitindo luz pra todo lado. Mas eu gostei mais do nome Maser do que Laser. Achei que é um nome mais legal. É legal. E aí, o Gordon já direitinho começou a pensar na criação de um laser. O Townes e o cunhado deles começaram a publicar algumas ideias de um negócio chamado Optical Maser, algo mais parecido do que é o laser como hoje. Enquanto isso, o Good pensou na palavra laser e começou a trabalhar em sua patente. Olha, esse cara foi esperto. Foi mesmo, viu? Ele já sacou que calma. era mais sonoro. Calma. A partir daí, a treta entre Maser e laser foi um motivo de intenso debate sobre, afinal, quem foi o seu inventor. Por quê? Apesar do Gould ter sido a primeira pessoa a entender o funcionamento do laser e a pensar no termo, ele simplesmente pegou a fórmula do Maser e aprimorou, registrando seus cálculos num caderno. Ao mesmo tempo, tanto o Townes quanto o cunhado dele já estavam trabalhando na teoria e aplicação do laser, ao mesmo tempo em que patentearam a tecnologia. Vou fazer só um parênteses aqui que eu tô achando muito engraçado você falar o cara e o cunhado dele. É muito bom falar sobre o cunhado. Ele não tem nome, ele é só o cunhado do outro cara. Não, é só o cunhado, porque isso é muito nome. Tipo, ele não... O registro da história dele, né? Ele é o cunhado do cara, entendeu? O fulano e o cunhado dele. Aí os caras foram lá e, patentearam. Esses aí foram mais espertos. Isso. O cara e o cunhado que patentearam Aí, chegaram até a ganhar o prêmio Nobel. eita, Olha. Mas não por causa disso, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. tá bom. O Gordon, que era o cara que tinha escrito antes de todo mundo e anotou num caderninho, simplesmente não teve o menor crédito. E nem era acreditado quando ele vinha com essa história. Ninguém deu bola pra ele quando ele levantou a letra de que era ele o inventor do laser. Porque enquanto o Townes e o cunhado eram PhDs, O cunhado também. os dois eram. O Gordon era só um cara que estava na faculdade e que gostava bastante de ciência. Até que ele entrou para o comunismo. Ah, Eita! aí começou. Aí sim. Acabaram com ele. Ele estudou física na faculdade e depois foi para Yale para tentar ter um pós-doutorado, um PhD. Mas ele teve que sair da faculdade por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha sido recrutado, mas aí um professor deu para ele a ideia de criar um projeto lá universitário com outros cientistas para ver se conseguia segurar ele para evitar que ele fosse para a Segunda Guerra. Ah, tipo assim, pra dar um migué no exército. Faz um estudo aqui, Rebola alguma coisa aí. inventa qualquer coisa aí, mano. Fala que você tá trabalhando aqui que você não pode ir. Isso, exatamente. Aí ele conseguiu não ir pra guerra, mas também não ficou na faculdade. Uma coisa importante aconteceu. Ele conheceu uma garota e essa garota encaminhou ele para o mundo do comunismo. E aí ele abandona o estudo da física para começar a participar de grupos de estudos marxistas. E qual que era o lance? O Gould era um cara muito loucão. Ele começou trabalhando numa fábrica de espelhos e ele fazia espelho melhor do que ninguém. E gostava bastante de inventar. Fazer espelho melhor do que ninguém. O reflexo do espelho dele era maravilhoso. Exato, é aquilo que eles conheciam como o espelho puro. Olha aí, cara. Você não conseguia perceber em alguns momentos que aquilo se tratava de um espelho, porque a projeção da imagem era muito, muito vívida. Nossa. Em 1947, ele tinha criado um tipo melhorado de lente de contato na época. Ou seja, na maioria das pessoas, todo mundo ainda estava utilizando óculos e o cara estava inventando lente de contato. Nessa mesma época, o cara ele era tão loucão que ele tinha na cabeça a ideia de que ele poderia ser capaz de cultivar diamantes por meio da manipulação do grafite. Ah, mas existe isso, hein? Hoje existe essa ciência, não existe? Teve um cara que tentou esquentar o cocô dele até virar ouro. Então, como a fórmula atômica do diamante é impossível de ser replicado. Ah, tá. Só que isso não foi o suficiente para segurar ele. Ele falou, já que eu não consigo fazer diamantes, por causa das invenções que eu tenho aqui, eu vou começar a estudar física de novo.
E aí ele vai pra faculdade pela terceira vez, dessa vez pra faculdade de Columbia, pra tentar o pós-doutorado em física. E aí é quando eles trombam o Townes. E o cunhado dele. E o cunhado do Townes. Só que qual o lance? O Townes era um cara da aristocracia científica. E já era um cara muito conhecido no meio acadêmico. Ele já tinha aplicado pro prêmio Nobel e ele fazia parzinhos de salas na academia junto com o Gould. De um lado você tinha o Townes, que era um cara super bonitão, que era um cara rico, que era um cara muito brilhante. E tinha o Gould, que é só um cara comunista, que naquela época era a mesma coisa de ser chamado de filha da puta. Só que aí qual que foi o lance? O Townes criou um Maser. O Maser, quando ele foi melhorado, ele chegava próximo a ser o que era o laser. Só que imagina uma luz que você não conseguia controlar o fim dela. Ou seja, quando eu aponto o laser, o final da luz do laser fica na parede, certo? Sim. O Maser, a luz ficava rebatendo. Numa bela noite, o Gould, que era um cara que fumava bastante e tinha problema de sono, acordou à noite, pensou na possibilidade de controlar essa luz e escreveu todas as suas fórmulas daquilo que viria a ser o laser num livro, num caderninho qualquer. Só que ele não foi tratado de patentear. Rapidamente, o próprio Townes e o cunhado dele conseguiram encontrar meio que uma solução pro Maser e patentearam e levaram todos os créditos da criação do laser. Não, mas eles estavam trabalhando de forma independente ou eles ficaram sabendo do caderninho do Gould e pegaram o caderninho? Isso que eu não entendi. Não, eles não pegaram o caderninho sempre ficou com o Gould. Ah, tá. Então foi meio que ao mesmo tempo mesmo. Mas eles dividiam sala. Então certamente trocaram uma ideia ali, né? Jamais saberemos. A batalha sobre os créditos duraram cerca de 3 décadas. Sobre, afinal, quem foi o verdadeiro criador. Porque apesar do Townes ter sido a pessoa que patenteou, o fato de você patentear primeiro, naquela época, significava que você era o inventor. Mas o Gould foi com tão afinco na possibilidade de defender a tese de que ele foi o criador, que ele conseguiu mudar a noção de direito científico de criação de uma invenção. Uau! Que não é baseado na sua patente, mas sim na documentação que prova a solução para um determinado problema. Essa é a denominação de uma invenção. Não adianta nada você inventar qualquer coisa que ele não resolva um determinado problema. É, se você inventar alguma coisa, mas você não disser pra que serve... Você não consegue explicar o que é aquilo. Qual que é o objetivo daquilo, né? Exatamente. Isso. De verdade, eu tô parando aqui com 1/3 de história. Não, A batalha jurídica se estende bastante. Eu vou contar depois porque é bem interessante mesmo. tá bom. Quando a gente tiver, então, outro assunto aí relacionado a laser... Sobre a amizade de uma pessoa com o seu cunhado. Vamos lá, então. Assuntos aleatórios da semana. Tom, qual é o seu assunto aleatório? No episódio desta semana, nós já assistimos o filme que tem um CEO bastante excêntrico. E, trazendo a história de CEOs excêntricos para o Brasil, nós iremos falar esta semana de um CEO que conseguiu construir um império, uma empresa icônica. E no retorno do meu bloco chamado Tretas Homéricas, nós iremos falar sobre o fabricante e o criador do Dolinho, o seu amiguinho. Olha aí! Eu tava com medo, achei que você ia falar do velho da van. Jamais. Nossa senhora. Jamais. Não, se ele fosse falar do velho da van, ia ser alguma coisa maravilhosa, entendeu? No sentido de ir para os nossos ouvintes. Nível latino, né? É, então. Espanca seu parceiro com toda a força, chuta a canela, passa na cabeça, passa de novo que ele não morreu. Espanca em cima, espanca embaixo. Se o dedo é seu olho, lindo sino, lindo som. E o Tretas Homéricas desta semana vai contar a saga que gira em torno do paulistano Laerte Codonho, criador da fábrica dos refrigerantes Dolly.
Olha Não aí. acredito que ele não chamou a fábrica de Codonhos. Refrigerantes Codonho. É, Codonhinhos. Uma das marcas mais importantes do Brasil. Enquanto eu tava trazendo esse texto aqui de um site chamado Passo a Passo Empreendedor, foi entender o quão conturbado é a indústria de refrigerantes. Vocês já viram a gente contando sobre a saga dos refrigerantes do espaço. Isso mesmo. E agora é sobre o mercado de refrigerantes no Brasil. Olha só. Vamos lá. A Dolly ganhou notoriedade não só por seus produtos, mas também graças ao ícone Dolinho. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. E mais recentemente, por uma batalha jurídica que pode colocar em xeque todo o império. Tudo começou em 1987, quando o paulistano Laerte Codonho, que na época tinha 26 anos de idade, decidiu criar uma marca de refrigerante a preço acessível, tendo o sabor Guaraná como seu carro-chefe. Quando ele estava lá buscando algum tipo de diferencial, o empresário decidiu apostar na criação de um refrigerante diet, em um momento em que o mercado brasileiro não tinha tais opções. Inovador. O problema era o seguinte: a produção de refrigerante dietético era proibido por uma força de lei editada no Brasil em 1973, porque os refrigerantes diet possuíam um componente que talvez pudesse ser cancerígeno. Talvez possa ser cancerígeno. Só que os índices para se ter o potencial cancerígeno significavam que uma pessoa por dia teria que tomar de 2 a 3 mil litros de refrigerante. Nossa! Eu conheço gente que toma mais ou menos essa quantidade aí. Poxa, se fosse nos Estados Unidos, certamente teria algum Aqui cara tem, que toma isso aí. certamente tem. Ainda assim, o Laerte decidiu pleitear na justiça o direito de produzir a bebida e conseguiu com uma sentença favorável expedida pela Justiça de São Paulo ainda em 1987. Nesse momento surgiu o Diet Dolly, o refrigerante dietético de Guaraná, que, segundo o empresário, foi o primeiro do gênero no Brasil. Olha, ele começou pelo diet, então. Porém, apesar de conseguir uma sentença favorável à produção do Diet Dolly, ele foi alvo novamente do poder público, que alegou que a Dolly tinha sim o direito de produzir refrigerante, mas que isso não significava o direito de poder vender o refrigerante. Você pode fabricar, mas tem que ficar pra você. Brechas da lei. Cara, você pode fazer o que você quiser. Só não pode Mas vender. ganhar dinheiro com isso é uma outra história. Olha só. Isso criou um embargo nas vendas da bebida que só voltou ao mercado depois de uma nova batalha jurídica que, enfim, autorizou a sua venda. Nos anos seguintes, o Guaraná Dolly se tornou um sucesso no estado de São Paulo e a empresa incorporou sua linha de produtos outros sabores, como limão, cola, laranja e uva. Cola é ótima, né, Eu não gente? O entendo sabor isso de também, cola. né? Sabor cola. Que porra é essa, né? Esse Dolly de vários sabores só tem no São Paulo, né? Esse Dolly de sabores nunca chegou em Minas, não. Famosas pelo preço acessível, as bebidas da Dolly começaram a impactar o mercado paulista e, segundo o Codonho, foram determinantes para que a Coca-Cola e outras fabricantes tivessem que abaixar os seus preços para conseguir competir pau a pau com a Dolly e, assim, impedir o crescimento deste grande ícone. Mas peraí, tem uma coisa mal contada nessa história aí. Tem um monte de história mal Tá contada, bom. mas a gente vai falar sobre isso. Tá bom, Mas continua pode aí. dizer. Não, porque a história mal contada é que assim, ele entrou no mercado com uma estratégia de preço. Que você falou assim, ele queria um preço abaixo dos outros, um preço popular. E ele diferenciou com a história do negócio diet. Mas como é que você junta as duas coisas? Quer dizer, fazer o diet era mais barato do que fazer o refrigerante normal? Eu acho que sim, hein? Pelo fato de você, primeiro, uma grande estrutura logística para você precisar vender pro Brasil inteiro, como era no caso. Você poder produzir a larga escala e com matéria-prima que talvez não fosse da mesma qualidade que os outros refrigerantes. Ah, então é essa parte aí é que tá faltando. E isso eu consigo comprovar pelos índices econômicos da época em que eu tirava contra. Os contras eram grandes rachões de futebol que existiam entre prédios lá na Coab onde eu morava, certo? Quem ganhava acabava comemorando com um grande refrigerante, que na época o que dava na Coab pra comprar era Dolly, porque não dava pra você, vamos apostar valendo uma Coca, era muito caro. Ah, então o Dolly realmente era mais barato. A Coca era tipo R$2,50.
e Dolly era 80 centavos. Meu Deus do céu, cara. Que medo. Era muito diferente. É porque tinha esse ingrediente cancerígeno aí, que a Coca, né? O cara, na hora que ia vender pra Coca, falou assim, ó, a gente tem a versão cancerígena, é um pouco mais barata. E tem a versão não cancerígena, essa é mais cara. Aí a Coca falava assim, beleza, me dá a versão mais cara. Aí o seu Dolly aí falava, não, beleza, pode botar esse cancerígeno aqui, ninguém vai beber esse tanto de refrigerante, não. A Coca tem o caramelo cancerígeno também. Todos têm várias coisas cancerígenas. Tem várias coisas cancerígenas, inclusive, né? O que é mais assustador ainda, porque quer dizer, o Dolly tem mais uma coisa cancerígena que os outros não têm. Não, um diferencial, né? É um diferencial, exato. Vamos lá, continua. Em um cenário de grande competição, a marca se consolidou e traçou uma estratégia para conquistar o mercado nacional através de propagandas e comerciais em redes de TV aberta. E daquele boneco bizarro do Dolinho. O problema do Dolinho é que ele não tem sobrancelha. Tá chegando. A gente já discutiu isso no PDG. Então vai chegar no Dolinho. Tá chegando. É Com verdade. pouco orçamento, a marca conseguiu espaço em uma emissora que estava começando a despontar e que estava substituindo a extinta TV Manchete, a Rede TV. Ainda assim, o orçamento enxuto não permitia que a Dolly tivesse grandes gastos na produção dos comerciais. Foi neste momento que a criatividade de Ladrante Codonho aflorou. E quando eu estou dizendo aflorou, aqui vocês colocam quantas aspas for possível na cabeça de vocês. Diante do sucesso do programa Teletubbies, o empresário decidiu criar um mascote para promover a Dolly, do qual ele mesmo desenhou e idealizou a personalidade da figura. Genial. Genial. Surgia assim Dolinho, o seu amiguinho, um ícone da propaganda nacional que resiste até hoje. O cara fez o Dolinho na unha. Não é que ele contratou um publicitário, uma agência, contratou o sobrinho dele. O sobrinho dele, não. Ele desenhou essa porcaria. A estreia do personagem se deu em uma ação visando o público infantil que contava nos comerciais com os próprios filhos do empresário e todas as ações e falas do Dolinho eram inicialmente coordenadas pelo próprio homem. Oi, sou o Dolinho, seu amiguinho. Bota aí, edição. Oi, pessoal, sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dolly, Dolly Guaraná, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly, Dolly Guaraná, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Em conjunto, a empresa também apostava em jingles repetitivos que ajudava a popularizar a ideia de sabor brasileiro. Funcionou, que a Marina tá cantando até hoje. Exatamente. Além de também apostar no espírito patriótico dos consumidores. Essa é patriótica, eu não gosto. Com esses ingredientes, a Dolly usava as armas que possuía dentro de um arsenal limitado, porém criativo, e que usava e abusava de artifícios que dividiram opiniões e colocavam a marca na cabeça dos consumidores brasileiros. Assim, acabou conquistando um relativo destaque na mídia nacional a partir dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, começou uma história confusa e repleta de reviravoltas. Segundo Codonho, a principal confusão começou quando uma série de notícias falsas e difamatórias contra a Dolly foram propagadas em vários pontos da cidade de São Paulo, incluindo estações de metrô e pontos populares onde estava presente o público consumidor das bebidas da empresa. Dentre as inverdades e acusações estavam aquelas de que a bebida era preparada com ingredientes extremamente nocivos à saúde e que as pessoas deveriam ter cuidado com a marca. Ué, mas se ele mesmo já falou que é isso mesmo? Não era extremamente nocivo. Não era Se tomar 3 mil litros pra ficar era nocivo. só nocivo. Só era extremamente nocivo se você tomasse 3 mil litros por dia. É só nocivo, não é extremamente nocivo. Não é extremamente nocivo. É uma aspa muito forte. Na mesma época, o empresário alegou ter sido coagido por representantes da Coca-Cola. Olha aí. Que o teriam ameaçado e garantido que a Dolly seria extinta do mercado brasileiro. Eita!
Eita! Em sua defesa, o empresário publicou um vídeo caseiro de uma conversa entre ele e o então executivo da FEMSA, a empresa responsável pela comercialização da Coca-Cola no Brasil. Na gravação, feita pelo próprio empreendedor, é dito que a gigante Coca-Cola não medirá esforços para eliminar a concorrência. E, a partir dali, supostamente, estaria lançada uma guerra entre a Dolly e os representantes da gigante americana. Desde então, Codonho passou a expor constantemente a gravação da conversa, que inclusive foi material de uma das propagandas da Dolly. Nossa, o cara metia um vídeo caseiro de ameaça como propaganda. Eita. Ele também relatou as supostas ameaças em algumas oportunidades, inclusive num extenso programa da Rede TV, exibido no ano de 2003. Luciana Gimenez. Além de alegar as ameaças, ele também deu início a uma campanha contra a Coca-Cola, acusando a gigante de utilizar em suas bebidas uma preparação obtida a partir da folha de coca, o que é proibida pela lei brasileira. Jogou o jogo. Chama Coca é porque tem Coca. É isso mesmo. Tem Coca, jogo da justiça. Tem Coca, chama Coca-Cola. Tá escrito Coca-Cola, como a lei brasileira não viu que a Coca-Cola era feita a partir da folha de coca. Só pode ser feita de folha de coca, é óbvio. Mas essa história do programa de TV é real, porque acho que era mais ou menos tipo de sábado. À noite, muito de noite, 1h da manhã, alguma coisa assim, passava o programa na Rede TV, onde ele apresentava, que era um programa que, se não me engano, o nome era 100% Brasil. Nossa senhora, gente. O dono do Dolinho apresentava? É o Codonho. Codonho. O programa dele era pra ficar falando o tempo todo das coisas que a Dolly fazia e de como ela estava sendo boicotada no mercado pelas grandes empresas de refrigerante. De acordo com ele, a gigante utiliza o extrato importado que contém a substância proibida de forma mascarada, de modo que ela não é detectada em uma análise simples, e que o fato poderia ser atestado mediante análise química detalhada do refrigerante. Que só ele fazia. Apesar disso, traz informações que nunca foram publicamente demonstradas e foram imediatamente desmentidas pela própria Coca-Cola. Em paralelo, ele também acusou a gigante de concorrência desleal e de, supostamente, ter problemas com o fisco brasileiro. Supostamente. Empresas grandes, supostamente. A desinteligência entre a Coca-Cola e a Dolly ficou em silêncio pelos anos seguintes. E a Dolly continuou crescendo, tornando o Dolinho extremamente popular. O crescimento foi tão expressivo. Mas aquele negócio que fica popular de tão ruim que ele é, né? Então. O crescimento foi tão expressivo que, segundo a consultoria Nielsen, em 2015, a Dolly já era 10% do mercado nacional de refrigerantes, mesmo sendo vendida apenas na região sudeste. Isso só era possível porque a Dolly tinha 30% de participação na venda de refrigerantes somente na Grande São Paulo. No ano de 2016, a marca alcançou seu auge ao contar com mais de 2.000 funcionários e 4 fábricas. Porém, foi a partir daí que começou o inferno astral da empresa. Primeiro, a Dolly foi acusada de comandar um sofisticado esquema de sonegação fiscal que poderia chegar a mais de 4 bilhões de reais em tributos não pagos, tanto na esfera federal quanto estadual. E os valores seriam devidos desde 1990. Além disso, pela acusação, o dono da fabricante também estaria envolvido em um esquema de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, sonegação e formação de quadrilha. Caralho! É o famoso cidadão de bem. É, exatamente. Senhor Codonho, cidadão de bem. Se você trocar pelo velho da van, fica a mesma história, viu? Junto da acusação, a empresa também foi alvo de operações da Polícia Federal. Nesse meio tempo, o Laerte Codonho alegou que havia sido vítima de um golpe de seu próprio contador, Rogério Raut, da RD Assessoria Contábil, que, segundo ele, havia falsificado documentos fiscais em um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da Dolly direto para o bolso do contador.
Pela fraude, a Dolly pagava as guias falsas acreditando que estava pagando certo pro fisco, quando na verdade todo o dinheiro estava indo pro bolso do próprio contador. Ah, tá bom. 4 bilhões o contador levou nessa. Porque você não vai perceber, né? Tá ninguém certo. percebe. Teu contador não comprou nem um carro importado, né? O fato foi endossado e assumido pelo sócio minoritário da empresa desse contador, um cara chamado Esaú Domingues, que tinha apenas 1% de participação na empresa e mesmo assim fez um acordo de delação premiada em que revelou o esquema e devolveu parte do dinheiro desviado. Já o Rogério Rault está sendo processado e amplamente investigado pela Polícia Civil desde então. O lance era real, gente. Não, tudo bem, o lance pode ser real, mas até aí falar que a empresa ficou, sei lá, quantos mil anos sem pagar imposto porque o cara tava fraudando o contador, pô, pelo amor de Deus, né, cara? E um acionista minoritário de 1% que provavelmente virou acionista um dia antes da delação. Vem mais. Vem mais. Vai lá. Em outra ponta, a Dolly celebrou acordo para quitar as dívidas de ICMS que ficaram pendentes na situação e que totalizaram mais de 33 milhões de reais. Contudo, o suposto golpe não foi o suficiente para convencer os procuradores responsáveis pelo caso, que, em maio de 2018, conseguiram na justiça o bloqueio das contas da empresa, o sequestro dos bens de Codonho, a quebra de sigilo fiscal e até mesmo a prisão do empresário. Na ocasião, Laerte teve a sua prisão filmada. Isso é bom demais. Laerte teve sua prisão filmada e chamou a atenção do país com uma folha de papel escrita com batom que dizia que ele estava sendo preso pela Coca-Cola. Ele ficou preso durante 8 dias até a sua prisão ser suspensa. No mês seguinte ao bloqueio, a Dolly pediu recuperação judicial e teve que fechar uma de suas fábricas, demitindo cerca de 800 funcionários. Respondendo em liberdade, Codonho também foi acusado de ser proprietário da empresa Lumia Capital Industry, uma empresa sediada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, e que havia feito uma operação de compra e venda de um imóvel no interior de São Paulo, avaliado em mais de R$1 milhão, o que supostamente seria uma prova da ocultação patrimonial. Em sua defesa, o Codonho alega que não era o dono da empresa e que, na verdade, ele era proprietário da Lumia Industries, que também estava sediada em Nevada. A empresa citada não tem patrimônio ou sequer nenhuma movimentação e foi criada por uma futura expansão internacional da Dolly, que infelizmente não aconteceu. Infelizmente, por razões óbvias, nunca aconteceu. Os nossos amigos que estão nos Estados Unidos nunca viram uma propaganda dizendo I'm Dolly, your little friend, let's sing. Não tiveram esse prazer. Até porque aqui não tem Guaraná. Então, assim, como é que eles iam falar Dolly Guaraná? Guaraná não conseguiu chegar aí, né? Conquistar o mercado aí. Não. E eles não conseguem pronunciar Guaraná. A alegação foi aceita pela justiça um ano depois, que descartou realmente a participação de Codonho da empresa na transação imobiliária. Enquanto os processos acontecem, a Dolly tenta sobreviver e passou também a contra-atacar juridicamente. No todo, são 2 grandes acusações, uma na esfera estadual e outra na federal. Primeiro, a empresa alega a suspeição nas investigações estaduais, ou seja, procuradores atuando de maneira suspeita, uma vez que as supostas provas de sonegação fiscal apresentadas pela Procuradoria de Fazenda do Estado de São Paulo foram produzidas com o auxílio de uma empresa contratada chamada Nelway Big Data. De acordo com Codonho, a Nelway tem como investidores a própria Coca-Cola Company e o brasileiro Jorge Paulo Lemann, principal acionista da Ambev, dono do Guaraná Antártica e distribuidora da Pepsi no Brasil. Esse cara, ele tem um negócio de perseguição, né? Ele acha que a Coca-Cola vive em função de destruir a Dolly. De destruir a Dolly. Isso, é a única... Tem um departamento na Coca-Cola de contra-espionagem para acabar com a Dolly. A alegação do empresário foi endossada pelo Ministério Público, que abriu investigação para averiguar se a Nelway agiu de forma indevida no curso das investigações. Enquanto isso, a Dolly conseguiu desbloquear parte das suas contas, mesmo assim, tem dificuldades de honrar seus compromissos atuais. E de forma surpreendente na esfera federal, a Dolly conseguiu virar o jogo.
Inicialmente havia uma denúncia, lembra, de que a empresa devia mais de 1,7 bilhões de reais para a União. Mas graças a uma sentença da Vara Federal, a justiça reconheceu que, na verdade, a Dolly não só não é devedora de tais tributos, mas sim é credora da União. Ah, claro. É igual o Neymar. Por razão do direito de uso de créditos decorrentes do IPI, já que a empresa utiliza concentrado de Guaraná que vem da Zona Franca de Manaus. E, de acordo com o valor do crédito, a empresa deveria receber mais de 200 milhões de reais. Com a vitória, provisoriamente a Dolly tenta continuar, e Laerte Codonho também se movimenta para responsabilizar procuradores estaduais por suposto abuso de autoridade, em um processo em que ele pleiteia também indenizações por danos morais. Mas novas acusações, infelizmente, aconteceram. Dessa vez, contra uma empresa que prestava serviços para a Dolly, conhecida como Rage. De acordo com as denúncias, a empresa também teria efetuado fraudes contra o fisco e estaria também envolvida com o Codonho. Ele, por sua vez, negou qualquer participação no quadro societário da empresa, alegando que se trata apenas de uma prestadora de serviço, que inclusive se defendeu da acusação, alegando que não tem nenhuma relação com o empresário. Entre indas e vindas, a treta homérica que envolve a Dolly continua e coloca em dúvida o futuro da empresa. Ainda assim, segundo Laerte Codonho, não vão conseguir quebrar nem ele e nem a Dolly, que vai sobreviver. E o final, só o tempo e o Dolinho dirá. Eu fico impressionado com esses empresários que são tão, honestos e simpáticos, Fica esse tanto de gente em volta deles roubando, e sonegando imposto, e não sei o quê. Como é que atrai, né, gente? Ser tão honesto atrai tanta gente inescrupulosa, né? É uma coisa que acontece, assim, é tão triste, né? Você fica até com dó do cara, coitadinho dele. Quer dizer, em vez dele pagar os 4 bilhões que ele devia, não, na verdade o governo tá devendo pra ele, olha só. Beleza, gente, excelente. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou trazer de volta um bloco bastante antigo, onde justamente éramos nós 4 que estávamos aqui. Olha! Que foi um bloco que surgiu no episódio 13 e confirma. Tá bom. Da época que não tinha nem o Randy pra fazer a vinheta, então ele vai precisar fazer a vinheta agora, que é o Tonzeira em Debate. Eu quero que você me responda rapidamente, Tom. Um sonho. Um de creme e um de doce de leite. Algo que você não vive sem. Um cafezinho quentinho é bom demais. Um medo. Cair de moto. Brasil? Ah, o Brasil é o país do futuro, né? Mas, Tom, o futuro já chegou. Ih, caralho, o futuro já chegou? Então o Brasil não deu certo. Pra finalizar, o que é a vida? A vida é uma sessão de aleatoriedades. O que nós vamos debater, Tom? Olha só, sabe o que todos os atores do filme tiveram que lidar com as suas carreiras depois desse filme? Não, como assim? Com a fama? Com o imposto de renda. Com o fantasma da calvície. O fantasma da calvície. Esse que é o nosso debate de hoje? Fantasma da calvície. Exatamente. Então tá bom. Vamos lá. E aí é justamente por isso, assim, ó, se eu tenho um medo maior do que o de ficar surdo, é sem dúvida o medo de ficar careca. Ah, não, peraí, Tom. Você vai comparar ficar careca com ficar surdo, pô. Mas é melhor você ficar careca e depois você ficar surdo, Tom, porque aí você não ouve os comentários. Exatamente. Primeiro você fica surdo, depois você fica careca. Aí tá de boa. Você tá, né? Beleza, vai encher entendeu? seu saco. Tem uma lógica. Ai, cara, que merda. E todos os caras que estavam no filme, tanto Ed Murphy, o Mike lá do Breaking Bad, o Michael Kyle, o Tenente, todo mundo acabou passando por uma situação complicada da calvície. Perdeu o cabelo mesmo. E a alopecia androgenética é considerada a forma mais comum de perda de cabelo entre os homens.
e ela ocorre de forma progressiva, afetando 50% da população masculina acima dos 50 anos. Ih, ferrou. Entrei pra estatística. E começa naquele cotoco atrás que ninguém vê, né? Ninguém sabe. Isso aí. Você nunca sabe e todo mundo vê, né? Você é a última a E saber. o barbeiro fica te enganando, que nem o meu. Você é a última a saber, né? Você é a última a saber. Gil, eu tô falando com você. O meu barbeiro, ele fica às vezes me enganando, que ele fica passando o espelho um pouquinho mais pra baixo, assim. Ah, ele não quer te mostrar o cucuruto. Ele não quer me mostrar a realidade. Ele não quer perder o cliente, né? Lembrei de um comercial do Capiloton agora, gente. Capiloton? Capiloton. Que isso, cara? Meu Deus, Isso, que é isso? Queda de cabelo. Meu Deus, cara. Caralho. Ô, Randy, se você achar, bota aí. Caralho. O primeiro sinal é uma coceirinha. Depois, o seu próprio pente. Quando seus cabelos começam a cair, não adianta disfarçar. Não passe ridículo. Use logo Capiloton. Capiloton combate a caspa, a seborreia, ativando a raiz enfraquecida dos seus cabelos. Capiloton é o seguro do seu cabelo. Ó, o problema é que até hoje a gente ainda não sabe o que de fato causa a queda de cabelo. Mas presume-se 3 fatores. A genética, ou seja, a sua herança paterna e ou materna, os hormônios ou a falta dos hormônios que você deveria produzir não produz, ou questões ambientais, como a suplementação e a reposição dos hormônios que você teve ao longo da vida. Um probleminha mapeado já é a dihidrotestosterona, também conhecido como DHT, que é o principal hormônio envolvido com a calvície em indivíduos geneticamente suscetíveis, ou seja, aqueles cujo a linhagem familiar é de carecas, igual a família do meu pai, todos eles têm uma deficiência na produção dessa DHT. Muita gente acha que ficar calvo é um processo onde cai o seu cabelo, e não é. Ó, não é? Ficar careca, na verdade, é os seus fios vão ficando cada vez mais finos até eles não aparecerem mais. Olha só. Pelo contrário, quando você tem a queda de cabelo, é justamente um momento propício para você começar a fazer o seu tratamento de combate à queda do cabelo. Porque ele é o momento em que o cabelo começa a afinar. Ah, entendi. Na hora que começou a cair, você já tem que ficar esperto ali. É isso aí. Ó, por exemplo, como é que você mapeia que a coisa tá ficando ruim? A condição se caracteriza por um padrão definido. A queda começa principalmente na frente, aquelas famosas entradas onde você fica parecendo o Vegeta do Dragon Ball Z. Tá. Ou aquela coroa atrás. Ah, é o famoso aeroporto de mosquito. Se você tem um histórico de calvície na família, independente do grau do parentesco, se é seu tio, seu pai, seu avô, não interessa do lado. Tem gente que fala, se é o da mãe não tem problema. Já ouvi falar isso. Na verdade não tem nada disso. O dos dois tem problema. Caralho. Quanto antes você começar a mapear a sua predisposição, melhor. Ou seja, a partir dos 15, 18 anos, dependendo do caso, já dá pra saber se você vai ter problema de calvície no futuro. Olha só. Por isso, se você for visitar quanto antes um dermatologista, melhor vai ser. E o processo normalmente é assim, ele vai atrás de procurar alguns sinais de que seu cabelo está afinando, para tentar afastar ali algumas hipóteses. Então ele vai fazer alguns exames, como a tricoscopia, onde ele vai olhar com um microscópio a sua vasta cabeleira para saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Além disso, ele vai fazer alguns outros exames, como o exame de sangue, para saber se tem ali alguma falha na produção hormonal que possa envolver a sua saúde capilar. Aí existem alguns tratamentos hoje, como por exemplo, o uso, na maioria das vezes, de 2 remedinhos chamados finasterida ou dutasterida, que induzem a produção daquele DHT que você está em deficiência. Mas existem outros tipos de terapia também, como a intradermoterapia. Você injeta alguns ativos produtores de cabelo embaixo do couro cabeludo. O microagulhamento, que é você fazer aquele tratamentinho de cabelinho de boneca. Plantar mudinha de cabelo.
esse é o famoso implante capilar, né? Também tem a microinfusão de medicamentos na pele. Tá bom. O uso de lasers para estimular o folículo capilar. Estimular o folículo. E tem também o implante de cabelo. Não é a mesma coisa que aquele outro que você falou? São coisas diferentes. Do intra? Não. Esse que eu tô falando do implante de cabelo, pra mim ele me parece muito doloroso. Ele pega aquela partezinha de baixo do seu cabelo, sabe? Aquele onde, independente do que aconteça com você, você nunca vai ficar careca. Sabe aquela parte lá embaixo? Não entendi. Que lá embaixo de onde? Peraí, lá embaixo? Aquela parte do cabelo. Ainda na cabeça. Estamos ainda na cabeça. Eu só sei o que ficar com o cabelo encaracolado. Pô, não é possível. O cara vai pegar a outra cabeça. Nossa, ia ficar muito esquisito, né, cara? Você pega aquela parte de baixo, já perto da nuca. Tá bom. Retira de lá, coloca na frente. Entendi. Faz uma gambiarra. E aí a pele estica e no meio do onde a pele esticada, ele vai produzir mais folículos e de lá vai sair mais novos cabelinhos. Tem um outro tratamento que você não falou aí também, que é aquele spray, né? O cara dá uma sprayada no cara. Isso! Não tem? Esse ajuda bastante. Isso. Esse é muito bom, cara. Fica muito natural também. É muito bom. Isso. Injeção de cachola. Isso. Exato. E eu gostaria de dar o meu alerta aqui de que peruca não é um tratamento pra calvície e ninguém tem o direito de usar peruca. Como assim? Que isso, Tom? Será que não? Que isso, não? Porque você está no caminho da humilhação. É preferível que você esteja careca. Não, para com isso, Tom. Do que vá usar peruca. Deixa o cara usar peruca, qual o problema? Pô, o Silvio Santos tá há anos aí usando peruca e todo mundo acha lindo. Aí, a produção das vitaminas, elas são úteis no tratamento quando você consegue olhar ali alguma deficiência dentro do processo de produção de hormônios o suficientes, né? Então, a vitamina é diferente de hormônio, mas elas também ajudam no processo de criar mais cabelinhos. Mas o que eu quero falar aqui no final das contas é muito pior do que ser calvo é o preconceito contra os calvos. E eu vou fazer uma denúncia aqui. Aí, lá vem. A Marina, na verdade, não participou desse episódio justamente porque eu falei que eu ia falar de calvície. E a Marina não gosta de careca. Que isso? Que maluquice. A Marina tanto não gosta de careca que ela casou com alguém que não é careca. E não tem nenhum integrante de K-pop que seja careca. Nem ator de dorama que seja careca. Porra, é essa? Você acha que ela gosta de dorama porque não tem careca? É isso? Porque não tem careca. E se fosse pra assistir o Lima Duarte, ela não ia gostar. Não, mas peraí, ó. A dupla criativa dela, do PDG, o nosso querido Cello, é um belo de um careca. É um belíssimo careca. A bela lustrosa careca ali. Como é que você explica isso? Eu não sei. Eu acho que ela só atura. Meu Deus, são acusações muito graves que você tá fazendo, hein? Por exemplo... A pessoa não tá nem aqui pra se defender. Tô fazendo acusações graves aí. O careca não tem vez no cinema. Claro que tem. A não ser que seja em filme de ação. Em filme de ação, tudo bem. Mas você não vê um careca protagonizando uma comédia romântica. Não, que isso, cara? Tá. Tem, ué. Não tem, né? Não tem, cara. Pensando. Careca. Não tem nenhum filme do Bruce Willis, cara. Julia Roberts falando, meu Deus, me apaixonei por você, careca. Por um careca. Não sei, cara. Não, tem uns que eles viraram galãs antes de ficarem carecas, né? Tipo o Bruce Willis. Bruce Willis. Então, com. Depois que ele ficou careca... Ele não... Mas aí enveredou pro filme de ação. Mas então tem o contrário, Tom. Então, pra você ser herói de ação, você tem que ser careca, porque... Isso aí. A exceção do Keanu Reeves. E do Momoa agora, né? E do Jason Momoa, que é o oposto do careca. Isso. Eu anti-careca. Aí eu queria falar um pouquinho mais sobre os efeitos do preconceito contra o careca na vida das pessoas. Então, a Universidade de Johns Hopkins fez uma pesquisa onde ela pegava uma pessoa careca e a mesma pessoa com cabelo e perguntava para as pessoas quem ela achava a versão mais atraente e 90% disse a pessoa com cabelo. Outro problema da calvofobia. De todas as pessoas, num estudo canadense realizado nos anos 2000, durante o processo seletivo de homens, apenas 27% dos homens carecas passavam para a segunda fase das entrevistas. Caraca, olha aí, você não sabia, tinha nem ideia. Inclusive, na Inglaterra, diversos homens foram perguntados o que você prefere: viver uma vida de luxo, ter uma supermodelo como sua esposa ou ter o seu cabelo de volta
E a grande maioria dos britânicos respondia que gostariam de ter o seu cabelo de volta. Nossa, meu Deus, não é possível, cara. O que é isso? Essa galera. Esse é o impacto da calvofobia. Mas a minha querida periferia está transformando isso. Está mudando as regras do jogo agora com a Tropa dos Calvos, ou também conhecido como o Calvão dos Crias, que é a nova moda depois do nosso querido Meia na Canela, que é os meninos começarem a fazer um corte que simula a calvície. Como assim? Onde eles raspam o cabelo só na parte de cima pra parecer o seu tio favorito. Ah, não tá fazendo isso não é possível. Estão fazendo isso sim e estão tendo muito sucesso e muita aceitação entre as pessoas, justamente por quebrar esse paradigma e transformar a calvície numa coisa aceita pela sociedade, coisa que não é hoje em dia. E é isso o meu tempo. Só uma curiosidade, ô Tom, você comentou aí da John Hopkins University, o John Hopkins era calvo. Aí, ó, tá vendo? Por isso que ele conduziu ele mesmo a fazer esse estudo. Ele mesmo. Lembrei de um amigo meu, o Rafa. O Rafa, quando eu tinha 18 anos, a gente tocava numa banda e ele era o Thor. Cara bonitão, aquele cabelo loiro, fio reto até a cintura. As mulheres morriam por ele. Quando ele fez uns 25, começou a cair. Começou a afinar. Aprendemos aqui que começou a afinar. Com 30 ele ficou careca. Ele tinha o pai dele, já era, ele ficou também. Ele ficou uns 10 anos andando de touca. Olha só. Porque fazer o calor que fosse, ele andava de touca. O tamanho era o complexo que ele ficou. O cara não aceitava. Não. Mas levou uns 15, quase 20 anos pra ele aceitar a careca dele. Caramba, cara. Olha. É muito difícil. E qual que você acha que é o melhor estilo do cara que tá nessa fase aí, Tom, digamos? Fez o tratamento, não deu muito certo, o cara já viu que é isso mesmo. Perdemos, aí tem que fazer alguma coisa? Perdemos, exato. Aí o cara, ele faz o lance do tipo, não, agora eu vou assumir em geral, tiro tudo. Ou será que rola aquele esquema do careca cabeludo, sabe? Deixa crescer onde tem. E aí você faz ali aquela jogada pra frente, não? Igual o sargento do filme. O sargento era claramente aquele caso, né? Deixava o cabelo crescer e tentava jogar pra alguma direção. Um topetinho ele. Dá aquela disfarçada também, né? Não fica tão óbvio assim. Ele salve-se quem puder ali. O que você faria no seu caso aí, se você não conseguir vencer esse fantasma? Se isso acontecesse, se o tratamento não responder, eu vou precisar tirar. Consequentemente, eu vou precisar tirar minha barba, porque senão vai parecer que minha cabeça tá ao contrário. Não, que pariu, velho. Deus do céu. A pessoa careca de barba parece que a sua cabeça tá invertida, né? Imagina. Maluco. Gente do céu. Lembra daquele episódio do Chaves? Sim, que tem as pessoas desenham o seu barriga e falam, não, na verdade ele parece seu Madruga e inverte o desenho. É a mesma coisa, cara. É do Chapolin, esse é um retrato falado de um bandido. É a mesma coisa. E aí eu vou precisar também fazer cirurgia pra diminuir um pouquinho o tamanho da orelha, porque senão eu vou parecer um Dragon Ball mesmo. Tá ótimo, na próxima vez que a gente tiver esse assunto, nós vamos chamar o Marcelo pra dar palpites. Pois é, lugar de fala, né? Exatamente. Fim da sessão.